sejam todos muito bem-vindos ao programa Super Dicas da Degrau Cultural, apresentado por mim, Luiz Fernando Caldeira. Hoje eu volto com o terceiro episódio da série sobre o perfil de prova da Fundação Carlos Chagas. E o meu entrevistado é o professor Glauco Dantas, que vai fazer um grande raio-x aí das provas de Direito Administrativo da FCC. Você quer saber aí quais são as características das avaliações dessa banca? Quer saber também quais são os assuntos mais cobrados e obter muitas dicas para gabaritar essa disciplina? Então, fique aqui comigo, porque a entrevista com o professor Glauco Dantas vai começar agora. Mestre, muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar do programa Super Dicas aqui e desvendar todos os segredos das provas da FCC no que tange aí a disciplina de Direito Administrativo. Seja muito bem-vindo, mestre. Luiz, é um prazer estar contigo, né? Quer dizer, um companheiro de longa data. Eu acho que isso daí é importante para elucidar os alunos, os concursandos, né? Na busca desse objetivo que é justamente passar no concurso diante das peculiaridades que cada banca possui e a Fundação Carlos Chagas também tem as suas peculiaridades. Sem dúvida. A Fundação Carlos Chagas aí, que é uma das principais organizadoras de concurso do país, talvez seja a organizadora que mais realiza concursos aí para a área judiciária, né, para tribunais, para defensorias, para ministérios públicos, né? E, mestre, então, em função, né, dessa nossa entrevista aqui, a função dessa nossa entrevista aqui é desvendar aí os mistérios das provas da FCC em relação a direito administrativo. Então, eu queria logo iniciar falando com você sobre o seguinte: o que um candidato pode efetivamente esperar de uma prova de direito administrativo e elaborada pela FCC? São provas difíceis, que apresentam um nível alto de dificuldade, um nível mediano de dificuldade? O que você pode falar aí sobre esse perfil de prova da FCC? Luiz, se a gente acompanhar a cronologia da Fundação Carlos Chagas, né? Assim, se você pegar de 2000 até 2010, ela tinha mais ou menos um perfil delineado. Sim. E a partir de 2010, 2011, ela começa a ter um novo perfil, sem perder um pouco das características que ela já tinha anteriormente, né, falando. Então, assim, a Carlos Chagas, ela era uma banca que trabalhava muito com a letra da lei, muito com a letra da lei. Depois de um tempo, e aí isso permanece até hoje, a Fundação Carlos Chagas ela passou, né, a mesclar questões em que você encontra a literalidade da lei, incrivelmente, a literalidade da lei, e outras questões que abordam a doutrina, a jurisprudência, né, com um certo grau de dificuldade, né, um pouco mais complexo. O que vai variar de acordo com o concurso que ela estiver realizando, né? Assim, a Carlos Chagas ela ficaria ali num meio termo entre o CESP, hoje Sebrasp, né? Sim. E a FGV, que eu acho que o CESP de todas as bancas é aquele que tem um conteúdo jurídico mais qualificado, aquele que explora um raciocínio jurídico mais acentuado do candidato. Acredito eu, até por ser órgão da UNB. Por ser órgão da UNB. E a FGV indo nessa linha também. Agora, a Carlos Chagas ela fica no meio termo porque ela também não é uma OCP, não é uma Consulplan, onde você fica só na letra da lei. Então, hoje, ela é uma banca bem delineada por mesclar, na maioria das suas provas, a letra fria da lei. Você chega até a ficar assustado, caramba, copiou a letra da lei. É verdade. E, às vezes, pegando uma doutrina ou pegando uma classificação, por exemplo, de atos administrativos que ninguém fala, né? Ou seja, procurando peculiaridade na doutrina. Às vezes cita uma posição da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que normalmente Diógenes Gasparini, que normalmente ninguém aborda, entendeu? Então a FCC ela fica mais ou menos nesse meio termo, entre o CESP e aquelas outras bancas mais tranquilas que adotam a letra da lei pura, como, por exemplo, a Consulplan, a OCP e etc. Antigamente falava-se que a FCC era a Fundação Copia e Cola, então já não é mais assim, né? Rapaz,
Hoje não, hoje você não pode dizer, hoje você não pode mais dizer, apesar dela continuar copiando e colando, Sim. né? Em muitas passagens, você vai encontrar nas mesmas provas ela copiando e colando e ela também criando uma certa dificuldade para o candidato com doutrina, com jurisprudência, etc. A gente poderia dizer, mestre, então, assim, qual é o percentual de questões que trabalham a literalidade e o percentual que foge da literalidade? Seria o quê? 50% literalidade, 50% doutrina, jurisprudências e súmulas, ou pouco mais para literalidade ainda? Não, rapaz, aí depende da prova. Normalmente, 50% literalidade, 50% doutrina e jurisprudência. Em outras provas, 60% doutrina e jurisprudência e 40% literalidade. Em algumas outras, é 60% literalidade, 40% doutrina e jurisprudência. Fica mais ou menos ali, entendeu? Ela não pega uma prova e... Pô, só se a gente pegou agora, por exemplo, a FGV, fugindo totalmente do perfil dela, a FGV, Sim. na prova de inspetor, que pode acontecer também na prova de inspetor da Polícia Civil do Rio, o que pode acontecer também com a Carlos Chagas em um concurso ou outro. Mas ela não costuma fugir muito disso, não, do que eu Perfeito. acabei de falar. Essa gradação de mais para um, mais para o outro, você falou que acontece de acordo com o concurso, né? Mas, por exemplo, assim, acontece o quê? Por exemplo, são em concursos da área judiciária, tem mais o que? A súmula, a jurisprudência, e concursos mais para prefeitura, para governo de estado, é que tem mais literalidade, é isso? Isso. Você pega, por exemplo, vamos imaginar, não é o caso, porque o INSS está previsto para ser o SEBRASP. Mas vamos imaginar que fosse o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, uma autarquia federal. A Carlos Chagas fazendo, a maioria das questões seria a letra de lei. Sim. Mas se você pega, por exemplo, um concurso para a Defensoria, um concurso para o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e etc., aí você vai ver que ela vai pegar mais pesado, vai ter um caráter mais acentuado na parte de doutrina e de jurisprudência, sem sombra de dúvida. E, mestre, Entendeu? conhecendo então essas características da banca, né? Qual seria então a melhor forma de estudar direito administrativo para concursos cuja organização são da FCC? Olha, Luiz, eu acho, né, assim, dentro da minha experiência, eu já leciono para concursos públicos há quase 20 anos, né? Eu acho que o estudo de direito administrativo, independentemente da banca, né, ele deve ser feito, porque o direito administrativo ele não é codificado. Sim. Lógico, existem uma série de leis, por exemplo, 9784, 8429, 8666, hoje é a 14.133, e etc., onde você tem a letra da lei. Mas a maioria do direito administrativo é doutrina. É doutrina, né? É o que os estudiosos dizem acerca da disciplina, da matéria. Então, ele se pega muito com a parte doutrinária e com a parte jurisprudencial, que é a interpretação dos tribunais. E para você pegar essa parte, você tem que estudar direito administrativo entendendo, usando o raciocínio jurídico. Demora um pouco mais, demanda um pouco mais de tempo, demanda também a necessidade de você ter o auxílio de um curso, né, de um professor, porque aprender direito administrativo é autodidata, no caso, estudando sozinho, e implementando o raciocínio jurídico não é simples, entendeu? Então, o curso ele auxilia muito aí, mas eu acho que o melhor estudo de direito administrativo, sem sombra de dúvida, é aquele que busca explorar no candidato, no concursando, o raciocínio jurídico dele, entendeu? E até chegar a esse ponto, não é tão simples, demora um pouquinho. Mas também, quando chega, ele tira as provas de letra. O que não significa que ele não vá também ter que decorar, vai ter que decorar, mas num grau muito menos acentuado. E a Carlos Chagas, eu acho, no caso, por não ser uma banca hoje que adote totalmente a decoreba, 100%, eu acho que o estudo com raciocínio jurídico ele traz resultados mais satisfatórios, sem sombra de dúvida. Mestre, tem muito candidato, principalmente aqueles mais novatos, né, que ficam assim se pensando, devem estar ouvindo essa entrevista
você falou, puxa, é importante que o direito administrativo é muito doutrinário, né? Aí eles vão pensar assim, caramba, eu acho que eu vou comprar, então, alguns livros de direito administrativo de alguns doutrinadores famosos, né? Do direito administrativo. Para Uhum. quem está iniciando os estudos, para quem vai fazer concurso, por exemplo, desses níveis tipo técnico judiciário, analista judiciário, ou até mesmo concursos de Estado, prefeituras, né? Que não são aqueles concursos para procurador, promotor, juiz. Vale a pena comprar livros de doutrinas ou é melhor você aprender essas doutrinas junto aos professores dos cursos preparatórios, junto ali à leitura de apostilas? Como é que você pensa em relação a isso? É perda de tempo comprar livro de doutrinadores? As pessoas vão ter dificuldade de entender isso para fazer provas de concursos que, digamos assim, são aqueles concursos concurso de nível médio e de nível superior de tribunais, mas não são os concursos de procurador, juiz e promotor? Vale a pena Luiz, comprar ou não é interessante? É perda de é, tempo. então, Luiz, Luiz, olha só, o que que acontece? Até no direito administrativo, né, em qualquer segmento jurídico, existe um grau de doutrina, né? Um grau mais acentuado e um grau menos acentuado. Para esse tipo de concurso que você acabou de mencionar, não vale a pena o candidato comprar uma Maria Silvia de Pietro, um Celso Antônio Bandeira de Mello, um José dos Santos Carvalho Filho, um Eli Lopes Meirelles, não. Só que hoje, no mercado, né, além das apostilas, que constituem um excelente material de apoio, né, e o material que os professores dão em sala, hoje você encontra também livros, né, que são de doutrina, mas não é aquela doutrina clássica. É tipo, vamos imaginar um direito administrativo descomplicado, que é um livro bacana para quem está estudando. O que acontece? Esses autores que fazem esse tipo de resumo, e hoje tem aí aos montes, né? Eles procuram compilar toda essa doutrina Sim, mais pesada, chamando a atenção para aquilo que realmente é necessário. Não é vale em a pena, concurso. Sim. é perda de tempo, o cara comprar uma Maria Silvia de Pietro, um Celso Antônio Bandeira de Mello. Isso não vai ajudar em nada ele para esse tipo de concurso que ele está pretendendo. Só vai gastar tempo dele, entendeu? Agora, ele comprar um livro desse que fica ali no meio termo, entre as apostilas e essa doutrina mais pesada, eu já acho que vale a pena, né? Legal. Hoje em dia você tem uma série de resumos. Se eu ficasse citando alguns autores aqui seria injusto, mas você tem uma série de resumos que atende bem essa demanda dos candidatos que estão buscando fazer esse tipo de concurso. Porque uma coisa tem que ser chamada a atenção aí, Luiz. Apesar do concurso público citar nível médio, a gente sabe que de nível médio não tem nada, né? As questões caem com uma terminologia jurídica muito acentuada, caem inclusive expressões em latim, né? A jurisprudência. Então, o cara ficar também só no beabá hoje em dia não adianta não, né? Ele vai figurar ali, vai conseguir uma aprovação, mas eventualmente não uma classificação, entendeu? Então eu acho que tem que ter uma doutrina sim, mas uma doutrina não aquela pesada que eu acabei de citar. Uma doutrina que fique no meio termo entre a apostila e essas doutrinas mais pesadas. No entanto, a apostila para início de estudo, né, para formar a base, o alicerce do candidato nesse prédio, né, chamado concurso público, eu acho que vale a pena também. Muito bom, mestre. Mestre, assim, uma das novidades do direito administrativo, né, é a nova lei de licitações, né, a 14.133 de 2021, né? Se eu não me engano, ela foi 1º de sancionada abril. dia 1º de abril, não é 1º de isso? abril. Exatamente, vai Isso. fazer um ano aí. Eu tinha feito uma pesquisa e outros professores também falaram que a FCC não realizou muitos concursos ali em 2021, né? Talvez em função até da questão da pandemia, né? Então, o senhor acredita que esse é um assunto que, a partir dos próximos concursos que a FCC for pegar, ela vai começar a explorar bastante nas suas provas? Ou você acha que a FCC ainda vai manter um pouco mais a linha na Lei 866 de 93, porque ela ainda está em vigor? Como é que você pensa em relação a isso? Rapaz, a FCC já cobrou a 14.133 Já já vem nesse cobrando período. já.
Ah, então ótimo. Já vem cobrando. É que fez Assim, poucos concursos em 2021, né? em alguns deles ela cobrou, entendeu? Cobrou. E como é uma coisa muito nova, até mesmo o examinador, ele fica um pouco enrolado, né? Sim. Na hora de fazer a pergunta. Então, no caso da 14.133, como houve muita inovação em relação ao 8666, a FCC está cobrando bastante letra da lei 14.133. Em relação a essa lei, ela tem procurado atacar questões literais que foram modificadas na transição da 14.133 à Lei 866. Na verdade, não dá nem para a gente falar que houve transição ainda, porque a Lei 14.133 ela trouxe dispositivos que eu diria que são inéditos na legislação brasileira. Você não encontra na legislação brasileira, e eu posso afirmar isso sem sombra de dúvida, você não vai encontrar nenhuma lei, né, que tenha entrado em vigor que mantenha, né, vigorando ao mesmo tempo que ela a lei anterior que disciplinava a mesma matéria. Deixa eu tentar simplificar esse assunto. Se você analisar os artigos 191 e 193 da Lei 14.133 do ano passado, você vai perceber que ela prevê algo inédito. Porque muita gente acha que a Lei 14.133 está em vacância e tal. Não está. Ela já entrou em vigor. Imediatamente, ela entrou em vigor na parte dos crimes que existiam na Lei 8.666, que foram revogados por ela e que hoje são disciplinados no Código Penal. Beleza. Só que ela prevê, nesses artigos que eu mencionei, a possibilidade da administração pública já usar ela, desde que ela entrou em vigor. Só que ela estabeleceu que durante 2 anos, ao mesmo tempo, vigora a 8.666 e a 14.133. Se a administração pública quiser usar a Lei 14.133, ela pode usar, mas ela vai ter que especificar isso expressamente no edital, no instrumento convocatório da licitação. Entendeu? Então, quer dizer, ela já está em vigor. Então, ela estando em vigor, isso cria um problema danado para o aluno, porque são dois regimes jurídicos, são duas leis, cara, que foram elaboradas em momentos completamente distintos. A Lei 8.666 foi elaborada numa época da administração burocrática, que era em 1993, e a 14.133 no ápice da administração gerencial, da administração de resultados. Então, lógico, da administração que busca o princípio da eficiência, né? Então, você vai pegar institutos completamente distintos. Você vai pegar a Lei 14.133 corrigindo erros da Lei 8.666 em diversas passagens, né? Se você quiser, eu até posso citar algumas coisas aqui. O que eu ia comentar é o seguinte, o que seria importante você comentar é o seguinte, mas você falou que a FCC já está cobrando essa lei. Quais são os pontos da nova lei que a FCC já está cobrando e outros pontos que você acredita que vão ser cobrados futuramente aí pela FCC? Rapaz, modalidades de licitação, isso tranquilo, né? Aquela parte do procedimento da licitação, as fases da licitação, né? Por exemplo, a Lei 8.666, ela tinha uma sequência de fases extremamente burocrática. Publicação do instrumento convocatório, habilitação lá no início, apresentação das propostas, julgamento das propostas, homologação, adjudicação, enfim, era algo extremamente moroso, demorado, que acabava gerando problemas para a própria administração no sentido da celeridade. A Lei 14.133, ela trouxe um procedimento mais simples, né? Ela trata lá uma fase preparatória, a publicação do instrumento convocatório, a apresentação das propostas, o julgamento, a habilitação. Então, você vê, a habilitação que na Lei 8.666 era no início, na 14.133, ela passa a ocorrer após o julgamento, né? Só que tem um detalhe.
A própria Lei 14.133, ela prevê que a habilitação, se a administração justificar, ela pode voltar para o início, antes da apresentação das propostas. Olha só, uma inversão de fases hoje na 14.133 era a inversão de fases que o pregão trouxe na Lei 8.666. Não que o pregão estivesse na Lei 8.666, mas ele, na 10.520, inverteu as fases da Lei 8.666. Aí a 14.133 tornou esse procedimento normal. E aí ela própria passou a prever a possibilidade de quê? De inverter de novo uma fase que já existia. Uma confusão. Ou seja, hoje, a habilitação é após o julgamento, mas a própria Lei 14.133 prevê que, se a administração justificar, que essa habilitação pode voltar a ser anterior à apresentação das propostas e do julgamento. Já é um detalhe. Outro detalhe é que a última fase da licitação agora é a homologação, entendeu? Isso na parte procedimental. Isso já tem caído em prova, na própria FCC. Cara, aquela parte de dispensa, de inexigibilidade e etc., isso vai ser cobrado. Procedimentos auxiliares que a Lei 14.133 passou a prever, por exemplo, o credenciamento, que é um procedimento auxiliar que, em uma situação, pode acarretar inexigibilidade. Agora, eu acho que a 14.133 não prevê mais a nomenclatura tipos de licitação. Ela prevê critérios de licitação, no artigo 33, que são critérios para julgamento, né? E ela trouxe 2 critérios que vão começar a cair muito, né? Que é o desconto, não é isso? E o melhor proveito econômico para a administração, que está diretamente ligado ao princípio do quê? Da eficiência. Então, por exemplo, na modalidade de concurso, da época da 8666, não existia nenhum tipo de licitação que pudesse orientar a administração no julgamento do concurso. Hoje, a Lei 14.133 já prevê não mais tipo, mas sim critério, a melhor técnica e o melhor conteúdo artístico. Cara, houve uma nova modalidade, né, que é o diálogo competitivo, que traz 2 editais, é interessante, um de pré-seleção e outro já para a parte competitiva, quando já houver ocorrido diálogo da administração e já tiver sido apresentado as melhores alternativas para que, efetivamente, a administração selecione, após esse diálogo, qual vai ser a melhor proposta. Então, é muita coisa, tá? Perfeito. Então, quer dizer, o aluno vai ter um certo trabalho aí. Mestre, tirando licitações, quais outros, assim, 4, 5 assuntos, assim, que a FCC costuma explorar muito nas suas provas? E que, por isso, os candidatos precisam aí dar uma atenção especial, né? Rapaz, olha só. Ato administrativo, a FCC adora. Ato administrativo, passando por conceito, elementos ou requisitos, atributos ou características, espécies. Espécie de ato ela cobra muito. E, às vezes, cobra determinadas espécies que normalmente não são dadas em sala, como, por exemplo, nos atos negociais, a admissão, aprovação, homologação, formas de extinção do ato administrativo, convalidação. Ela também gosta muito de princípios, administração direta e indireta. Ela gosta muito, cara, mas muito da Lei 9784/99, que é a lei que disciplina o processo administrativo no plano federal. Ela sempre cobra isso, cara. É impressionante, entendeu? Responsabilidade civil do Estado, poderes administrativos. A improbidade ela vai começar a cobrar muito de novo, porque mudou. A Lei 8429 mudou, entendeu? /92. Então, muita coisa que já estava consolidada na jurisprudência, hoje está literalmente na Lei 8429. Então, ela é bem previsível, tá, Luiz? Isso é bom, né? Ela é bem previsível. Eu chamo a atenção para ato administrativo e a Lei 9784. Perfeito. Cara, cai muito, cai muito.
Perfeito. Mestre, chegou agora a hora que você vai apresentar duas questões de direito administrativo aplicadas para a FCC e que comprovam aí tudo isso aí que você falou, né, ao longo da nossa entrevista. Vou botar aqui, então, o PowerPoint para a sua... vou compartilhar aqui a tela, só um minutinho. Eu acabei não compartilhando, vou compartilhar agora. Vamos lá. Vou botar aqui para ganhar espaço. Vamos lá, mestre. Então, por exemplo, Vamos lá. Essa aqui é uma questão do Manausprev, não é isso? Cargo de analista previdenciário, ano de 2021. Pode ler aí, mestre. Ô, Luiz, para mim está aparecendo DPE do Amazonas. Opa, aqui está Manausprev, não? Não, aqui está DPE do Amazonas. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui está DPE do Amazonas. É estranho. Agora sim, agora tá. Pode? Então vamos lá. Agora tá. Então, você vê, esse concurso... Só um minutinho, mestre. Acabei que eu já botei com a resposta. Vamos lá. Agora sim. Tá, então vamos lá. Como eu havia falado, né, agora há pouco na entrevista, esse concurso foi feito ano passado. Sim. Né? Cargo de analista previdenciário, 2021, ou seja, questão relativamente recente. Então, vai ao encontro, cuidado, galera, em português, né? Não é de encontro, vai ao encontro do que eu havia falado. De encontro seria se estivesse no contra, né? Vai ao encontro do que eu havia falado. Você vê que essa questão que eu estou colocando aqui, ela cobra literalidade. E aí você pode falar de fundação copia e cola, né? Da época que ela era assim, não é? E foi 2021, ano passado, você vê que em determinadas questões ela continua sendo a mesma coisa. Olha que interessante, o processo administrativo é regido pela Lei Federal 9784, ela adora a 9784, né? Ela quer que você marque a alternativa correta. Cara, ela pegou o artigo 38 da lei, 38 da 9784 e colou, não é? Qual é o gabarito aí? Permite que o interessado apresente documentos, mesmo após o encerramento da fase instrutória, se antes de proferir a decisão. Pegou a lei, você vai ver que é a letra da lei. É uma coisa que chega a ser assustadora, mas vai ao encontro do que eu havia falado. Perfeito. Posso passar para a segunda questão ou quer fazer mais algum comentário? Não, eu estou falando que... Gente, principalmente na 9784, eu peço a vocês que tenham um cuidado muito grande com a letra da lei. E hoje, eu chamo a atenção para a necessidade da letra da lei também na Lei 14.133, 2021, porque a doutrina ainda não se consolidou acerca de vários assuntos, então não é o examinador que vai meter a mão na colmeia, né? Então ele vai preferir seguir a letra da lei para não ter aborrecimento de questão anulada, de haver recurso contra a questão e não queimar a banca. Vamos abrir o olho. Pode passar para a próxima. Então, vamos lá. Consegue ver aí, mestre? Não, ainda não apareceu para mim, não. Estranho, para mim aqui já está. DPE Amazonas, ano 2021? Aqui não está aparecendo para mim, não. Não está aparecendo? Então, calma aí só um minutinho. Deixa eu descompartilhar e vou compartilhar de novo, então, para ver se beleza, pode ser que tenha acontecido algum problema. Vamos lá. E agora, tá vendo? Foi. Então, vamos lá. Esse concurso também foi feito ano passado, né? Mais uma vez, concurso para a Defensoria do Amazonas, ou seja, concurso ano passado, no qual a FCC, como eu havia falado, já cobra dentro das... Primeira temática de ato administrativo, sempre cai. Sim. Segundo, dentro da temática de ato administrativo, ela vai e pega, dentro de uma espécie de ato administrativo, que são os atos negociais, um ato que nunca é cobrado. Que nunca é cobrado, que é a tal da aprovação. Que nunca é cobrado, não, perdão, ela cobra muito, mas que nunca é dado em sala de aula. É difícil de abordar esse assunto. Aprovação, admissão, homologação, dentro de espécies de ato administrativo, não costuma ser muito dado em sala. Você dá licença, autorização, permissão de uso de bem público, não é isso? Opa, agora tirou da tela a questão. Descompartilhou aqui, só um minutinho, mestre. Não tem problema não. Está aqui a questão. Então, agora. Yes. Então, olha só a questão. Vai só corroborando, né, o que eu havia falado na entrevista. O ato administrativo
divide-se em duas categorias, quais sejam, quanto ao conteúdo e quanto à forma de que reveste. Em relação ao conteúdo, a aprovação é ato, né? Cara, a aprovação é um ato unilateral e discricionário pelo qual se exerce o controle do ato administrativo, né? O gabarito é letra A. Por exemplo, quando o legislativo, né, ele aprova uma indicação do presidente da República, né? Discricionariamente aprova, porque ele vai avaliar se o indicado pelo presidente da República, dentro de uma conveniência e oportunidade, atende, né, aos anseios da administração pública. Cara, ninguém, Luiz, costuma dar aprovação em sala de aula. A admissão, por exemplo, que é também um ato negocial, só que é vinculado, diferentemente desse aí que está sendo indagado na questão, na qual a administração passa a ofertar um serviço público caso o administrado preencha todos os requisitos que a lei exige. Por exemplo, eu quero fazer um vestibular para a Faculdade de Direito da UERJ. Para eu ser admitido na UERJ, eu vou ter que preencher todos os requisitos, como, por exemplo, passar no vestibular e as demais exigências, não é? A admissão, que não é essa que está na questão, mas também que é, de vez em quando, cobrada pela Carlos Chagas. Então, vamos abrir o olho com isso, não é? Mas essa questão aí, que é do ano passado, a Defensoria do Amazonas vem corroborando o que eu havia falado. Entendeu, Luiz? É mais ou menos por aí, cara. Era importante o candidato saber que era unilateral, né? Pelo menos já eliminaria duas questões ali, Cara, né? A C e a E, então, né? você realmente é um cara que tem um raciocínio muito bacana. O que acontece? Quando eu estou dando ato administrativo, a primeira característica do ato administrativo é que ele é sempre unilateral. Inclusive, a Carlos Chagas, de vez em quando, coloca algumas alternativas, colocando uma alternativa simples. O ato administrativo é uma manifestação sempre unilateral de vontade da administração. O candidato, quando olha o sempre, ele fala, meu Deus, sempre, e é sempre mesmo. Então, se você soubesse dessa característica, você já ia eliminar o quê? Duas alternativas. Foi bem, Luiz. Está preparado para fazer o concurso. Mais ou menos. Esse assunto é difícil. Aí teria que saber que era discricionário, e aí sim, né, você ficaria ali entre duas você duas matar com possibilidades. tranquilidade. Sabendo que a banca gosta de ato administrativo e sabendo desse tipo de ato, aprovação, eu estou frisando, cuidado com a aprovação, homologação e admissão. Dá uma olhada nisso com calma. A FCC gosta muito. Se você pegar o histórico da banca, você vai ver que ela cai muito. Perfeito. Posso, então, te compartilhar aqui, mestre? Posso, pode ficar à vontade. Então, perfeito. Então, mestre, para a gente encerrar aí a nossa entrevista, a sua análise, eu queria que você deixasse aí uma última dica, uma última mensagem aí para os nossos concurseiros que vão aí, muito em breve, fazer provas da FCC. Então, gente, olha só. A FCC, como eu havia dito, não é mais uma banca tão simples, né? Não é mais uma banca tão simples. Então, ela exige um conteúdo mais acentuado do candidato. Já foi época de você ficar só na letra da lei, apesar de ainda cair a letra da lei, como eu demonstrei na questão da 9784, mas ela é bem previsível na letra da lei, 9784, hoje é 14.133, algumas situações do 37 ao 41 da Constituição, eu esqueci de falar, ela também cobra a literalidade dali, que é a parte da administração pública na Constituição. Mas, gente, concurso público não tem fórmula mágica, né? Independentemente da banca, lógico que a FCC, um Sebrasp, são a FGV, são bancas que exigem uma preparação maior do aluno, do candidato, do concursando, né, do concurseiro. Então, eu acho que você deve, primeiro, sentar e se organizar. Estudo desorganizado não te leva a lugar nenhum. Como, Glauco? Parâmetro que você tem para estudar se não saiu o edital. Edital anterior. É a base. Pega o edital anterior e vê qual foi a matéria que foi o divisor de águas. Por exemplo, o cara vai fazer um INSS, que teoricamente não vai ser a Carlos Chagas, vai ser o Sebrasp. Qual é o divisor de águas? Direito previdenciário. Implementa
uma maior carga horária no estudo da matéria que é o divisor de águas. E nas outras matérias você não perder nenhuma delas de vista, porque o candidato tende a ficar somente nas matérias que ele gosta e aqueles não gosta, aqueles não gostam, né? Eles deixam meio de lado os candidatos, né? E aí depois, quando sai o edital, vira uma bola de neve e o candidato acaba sendo pego de calça riada e não tem tempo para correr atrás do prejuízo. Então, acho que basicamente a organização é a primeira providência que o candidato deve tomar. Segundo, usar, consolidar a sua base para depois começar a trabalhar exercício. Não parece não, Luiz, mas as pessoas às vezes começam a estudar e já começam a fazer exercício nas primeiras aulas, no primeiro contato com a matéria. Isso gera um abalo psicológico para o candidato muito grande. Eu estava dando aula essa semana no Degrau para o cargo de técnico do INSS e os alunos vieram com a matéria, com o exercício. Eu falei, não, vamos esperar pelo menos umas 3 aulas. E eles vieram todos felizes após a terceira aula, que coincidentemente eu estava dando ato administrativo, que tudo que eu havia dado estava lá. E ele conseguiu resolver. Se ele tivesse tentado resolver nas primeiras aulas, ele não ia conseguir. E ele ia ficar se sentindo mal, achando que não ia conseguir, e isso possivelmente ia dificultar o estudo dele psicologicamente. Perfeito. É isso aí, mestre. Mestre, muito bom, excelente suas explicações e análise aí sobre a prova da FCC. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no programa Super Dicas. E em breve, espero tê-lo aqui novamente para a gente conversar sobre direito administrativo, mas numa outra ótica aí, que não a ótica da FCC. Muito obrigado, tá, mestre? Luiz, eu estou sempre à sua disposição, você é um cara muito bacana, entendeu? Você é um cara que é uma pessoa que efetivamente está ligada nessa temática de concurso, tem experiência. Então, como você conduz as entrevistas, as suas dicas, enfim, todo esse segmento que você conduz aí, eu tenho o prazer de participar porque eu corroboro tudo que você coloca aí, tá bom? Um Muito abraço. obrigado, mestre. O respeito né, e todos esses cuidados eu sei que você também tem, né? É recíproco também, e eu gosto muito do seu trabalho, por isso você A está gente, aqui também. Né? É justamente, recíproco. Admiração. eu aceitei dar essa entrevista a você, como eu sempre aceito colaborar com qualquer coisa, porque você é um cara sério. Eu acho que o mercado está carente de pessoas sérias, e você é um cara sério. Muito obrigado. Muito obrigado, mestre. Mesma coisa, senhor. Então, é um grande mestre, tanto é que já está aqui na Degrau Cultural há muitos anos trabalhando com a gente. Muito obrigado mais uma vez, mestre. E aí, vocês, gostaram ou não dessa entrevista? Quem gostou, não deixe de dar aquele like aí nesse vídeo, assim vamos ranquear melhor e mais pessoas terão acesso a essa entrevista. Aproveito também e convido você a se inscrever no canal da Degrau Cultural no YouTube. Estou sempre batendo nessa tecla. Inscreva-se no canal. Por quê? Porque toda vez que um novo vídeo for ao ar, você vai receber uma notificação. E, além de mais, ali no canal da Degrau Cultural no YouTube, você tem ali centenas de vídeos, centenas de entrevistas, inclusive os episódios anteriores desse especial aqui do Super Dicas da Fundação Carlos Chagas e também do especial que a gente fez sobre o Sebrasp e também a Fundação Getúlio Vargas. Então, confere lá e não deixe também de acompanhar as nossas redes sociais, o blog de notícias da Degrau Cultural, além do podcast Hora do Concurso. E fiquem atentos aí que nos próximos dias vamos liberar os 2 últimos episódios sobre a análise das provas da FCC, que serão sobre as disciplinas de Direito Constitucional e Informática. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu!